Pois é, torcedor palmeirense, quarta-feira pesada, daquele jeito que ninguém gosta de viver, principalmente quando o assunto é Palmeiras. O clima é de indignação, de cobrança e de alerta máximo depois do que aconteceu em Novo Horizonte. Não dá para fingir que foi um tropeço qualquer. Não dá para tratar como algo normal. E muito menos empurrar para debaixo do tapete, usando a desculpa de início de temporada ou time alternativo. O que aconteceu foi grave, foi feio e deixou marcas claras no ambiente do clube. Logo nas primeiras horas do dia, os muros da sede social amanheceram pichados, reflexo direto da revolta de parte da torcida após a derrota elástica. E antes de qualquer coisa, é importante deixar claro que vandalismo não resolve nada, não é o caminho e não representa a maioria do torcedor. Mas também não dá para ignorar o sentimento que levou a esse tipo de protesto. O torcedor está cansado de ver os mesmos problemas se repetindo, cansado de discursos que não se traduzem em campo e, principalmente, cansado de derrotas que machucam a história do clube. O jogo em Novo Horizonte foi, sim, um vexame. Com todo o respeito ao adversário, que é organizado, bem treinado e competitivo, o Palmeiras não pode, em hipótese alguma, sofrer 4 gols da forma como sofreu. Não importa se o elenco estava mexido, se havia jovens em campo ou se o calendário está apertado. Existe um peso nessa camisa que exige postura, intensidade e competitividade em qualquer cenário. Desde 2015, o Palmeiras não sofria uma derrota por 4 gols de diferença. E isso por si só já diz muito sobre a gravidade do que foi visto. O que mais chama a atenção é que o roteiro do jogo não trouxe nenhuma novidade. O adversário marcou alto, pressionou a saída de bola e expôs uma fragilidade que já vem sendo explorada há muito tempo. Quando o Palmeiras é apertado lá na frente, a equipe simplesmente não consegue sair jogando com qualidade, não encontra soluções por dentro e acaba rifando a bola, devolvendo a posse e se colocando novamente sob pressão. É um ciclo que se repete, jogo após jogo, temporada após temporada. A defesa, mais uma vez, mostrou desorganização preocupante. Falhas individuais se somaram a erros de posicionamento coletivo, criando um cenário caótico. Bola nas costas dos laterais, atacantes chegando livres na área, desatenção em cobranças de escanteio e até em arremessos laterais. São erros básicos que não condizem com um elenco que recebe altos investimentos e que carrega a responsabilidade de defender um dos maiores clubes do país. Internamente, a avaliação é de que o trabalho vai continuar sem grandes cobranças, e isso incomoda muita gente. Existe a sensação de que falta cobrança pesada, falta alguém bater na mesa e exigir resposta imediata. Jogadores que recebem salários elevados e que já provaram seu valor precisam ser responsabilizados quando o rendimento cai drasticamente. Não dá para normalizar atuações ruins em sequência e tratar tudo como parte de um processo eterno de reconstrução. Alguns atletas, inclusive, vêm sendo alvo de críticas mais duras por parte da torcida. Jogadores experientes, que deveriam ser referência técnica e emocional, parecem desconectados, errando fundamentos simples, tomando decisões equivocadas e demonstrando pouca intensidade. Isso aumenta ainda mais a pressão sobre o elenco, porque o torcedor olha para o campo e não vê reação, não vê indignação e não vê liderança. As frases que apareceram nos muros refletem exatamente esse sentimento de abandono e frustração. Questionamentos sobre planejamento, ironias sobre a gestão e cobranças diretas à comissão técnica mostram que a paciência está menor do que em outros anos.
Depois de temporadas marcadas por eliminações dolorosas e títulos escapando nos detalhes, qualquer derrota mais pesada ganha proporções ainda maiores. Dentro de campo, o problema vai além de um jogo ruim. Existe um padrão que preocupa. O Palmeiras parece um time espaçado, previsível e sem variação tática. Os adversários já sabem como neutralizar a equipe, sabem onde apertar e sabem que, ao marcar alto, criam enormes dificuldades. A saída de bola não flui, o meio-campo não oferece linhas de passe e os jogadores somem quando o time mais precisa de alternativas. Essa dificuldade para jogar por dentro não é novidade. Desde mudanças importantes no elenco, o Palmeiras praticamente abandonou a construção central, passando a depender quase exclusivamente das laterais ou de bolas longas. Quando essas opções são bloqueadas, o time simplesmente trava. Não há aproximação, não há triangulações e não há presença constante entre linhas. O que facilita demais a vida de qualquer adversário minimamente organizado. O que preocupa é perceber que esse cenário se repete independentemente da competição. Já aconteceu em jogos recentes do Campeonato Paulista e se repete agora de forma escancarada. Em algumas partidas, o Palmeiras até conseguiu vencer por eficiência, aproveitando poucas chances criadas, mas o desempenho nunca convenceu plenamente. Agora, com uma derrota pesada, os problemas ficam impossíveis de esconder. O saldo de gols negativo neste início de competição é outro sinal de alerta. Em poucos jogos, o ataque produziu pouco, enquanto a defesa sofreu um baque enorme em uma única partida. Até então, o sistema defensivo ainda se sustentava. Mas bastou enfrentar uma equipe que pressionou com coragem para tudo desmoronar. Isso mostra que o equilíbrio do time é frágil e depende demais de circunstâncias favoráveis. A cobrança da torcida, nesse contexto, é inevitável. O palmeirense quer ver um time intenso, competitivo, que marque alto quando necessário e que dificulte a saída de bola dos adversários, assim como fazem contra o Palmeiras. Existe um incômodo claro ao perceber que o Verdão sofre exatamente com aquilo que poderia estar impondo aos outros times. Mais do que nunca, o elenco precisa entender o peso da camisa que veste. Não se trata apenas de técnica ou tática, mas de postura, de entrega e de leitura de jogo. O Palmeiras não pode aceitar ser encurralado, não pode se contentar em se defender passivamente e muito menos parecer perdido dentro de campo. O próximo compromisso, um clássico, surge como uma oportunidade de resposta, mas também como mais um teste de maturidade. A expectativa é de mudança de postura, de ajustes claros e de uma atuação que mostre aprendizado após um dos jogos mais constrangedores dos últimos anos. A torcida quer reação, quer sinais de evolução e, acima de tudo, quer sentir que o clube entendeu a gravidade do momento e não está tratando tudo como apenas mais um tropeço no calendário. Além de tudo isso que aconteceu dentro de campo, o extracampo também ganhou força e passou a influenciar diretamente o ambiente do clube. As cobranças aumentaram, a pressão ficou mais evidente e qualquer declaração passou a ser analisada com lupa. A coletiva após a partida, por exemplo, gerou bastante repercussão entre os torcedores, principalmente pela forma como algumas responsabilidades pareceram ser diluídas. Em momentos como esse, o que o torcedor espera é um discurso firme, direto, e que assuma os erros de maneira clara, sem margem para interpretações que possam soar como transferência de culpa. Existe um cuidado grande para não colocar todo o peso da derrota nas costas dos jovens que entraram em campo. Eles fazem parte do processo, estão em formação e, naturalmente, vão cometer erros.
O problema é quando o coletivo não funciona e deixa esses jogadores expostos. Nenhum atleta da base deveria entrar em um cenário tão desorganizado, sem proteção e sem referências claras ao seu redor. Quando isso acontece, os erros individuais ficam ainda mais evidentes, mas a raiz do problema é estrutural. Outro ponto que vem sendo debatido internamente e externamente é a falta de variação do jogo do Palmeiras. A equipe parece ter ficado previsível demais. As laterais são facilmente bloqueadas. O meio não se apresenta como opção e a saída de bola se torna um sofrimento constante. O adversário já sabe exatamente o que fazer. Já conhece os gatilhos de pressão e sabe que, se apertar, vai forçar o erro ou o chutão para frente. Isso vem se repetindo há bastante tempo e ainda não foi corrigido. A sensação é de que o Palmeiras perdeu a capacidade de controlar o jogo em determinados momentos. Antes, mesmo quando não jogava bem, o time conseguia administrar o ritmo, esfriar a partida e reduzir os riscos. Hoje, quando é pressionado, entra em desespero, perde a compactação e oferece espaços generosos. Isso explica, em parte, a quantidade de gols sofridos em lances evitáveis, com jogadores livres dentro da área e pouca reação defensiva. No meio desse cenário turbulento, o mercado da bola também começa a ganhar protagonismo. Uma das informações que mais agitou os bastidores foi a possibilidade de saída de um dos principais nomes do elenco. Existe uma proposta forte vinda do futebol mexicano, com valores elevados, envolvendo cifras na casa de 13 milhões de dólares. O jogador já teria sinalizado positivamente para a negociação, o que mostra que o ciclo, talvez, esteja se aproximando do fim. A avaliação dentro do clube é de que a venda poderia ser interessante do ponto de vista financeiro, principalmente se considerar o momento técnico do atleta. O rendimento caiu. A influência dentro de campo diminuiu e, em muitos jogos, a sensação é de que o time atua com um a menos. Quando um jogador desse peso deixa de decidir e passa a ser apenas mais um em campo, a discussão sobre renovação ou saída se torna inevitável. Ao mesmo tempo, parte da torcida se divide. Há quem veja a negociação como necessária, uma oportunidade de oxigenar o elenco e abrir espaço para novas ideias. Outros ainda acreditam que o atleta pode recuperar o bom futebol, desde que o time como um todo encontre um novo caminho. Essa divisão é reflexo direto do momento instável vivido pelo Palmeiras, onde nenhuma decisão parece simples ou unânime. Paralelamente a isso, o clube monitora o mercado em busca de reforços, principalmente para o meio-campo. Um nome que agrada bastante internamente é o de um volante que atua no futebol alemão. Os valores giram em torno de 9 milhões de euros, uma quantia considerável, mas que é vista como investimento estratégico para dar mais equilíbrio à equipe. Trata-se de um jogador com boa leitura defensiva, intensidade e capacidade de proteger a zaga, algo que tem feito muita falta. Essa possível chegada também acirra a disputa com rivais, que demonstram interesse no mesmo atleta. O Palmeiras, por sua vez, avalia se vale a pena entrar em uma negociação desse porte neste momento, especialmente diante de um elenco que já passou por mudanças recentes. O desafio é encontrar o ponto de equilíbrio entre investir, reformular e manter a competitividade sem comprometer o planejamento a longo prazo. Voltando ao campo, a expectativa para o próximo jogo é de uma resposta imediata, não apenas no placar, mas principalmente na postura. O torcedor quer ver um time mais agressivo, mais compacto e disposto a brigar por cada bola.
Quer ver o Palmeiras marcando alto, encurtando os espaços e dificultando a vida do adversário, exatamente como vem sofrendo quando está do outro lado. A cobrança interna precisa acompanhar essa exigência externa. Não basta treinar bem durante a semana se, no jogo, tudo se repete de forma negativa. É necessário identificar os erros, corrigir posicionamentos, ajustar funções e, principalmente, resgatar a confiança coletiva. Sem isso, qualquer plano de jogo se perde ao primeiro sinal de dificuldade. Outro aspecto que pesa é o emocional. Quando o time começa a sofrer gols em sequência, a insegurança toma conta e as decisões ficam precipitadas. Falta alguém que acalme, que organize, que chame a responsabilidade nos momentos críticos. Liderança não é apenas discurso, é atitude dentro de campo, é se posicionar, orientar e não se esconder quando a situação aperta. O Palmeiras já mostrou em outros momentos que é capaz de se reinventar, de superar crises e de voltar mais forte, mas, para isso, precisa reconhecer que há um problema real acontecendo agora. Não é algo pontual, não é apenas uma noite ruim. São sinais que vêm sendo emitidos há bastante tempo e que culminaram em uma derrota dolorosa, que escancarou fragilidades antigas. A temporada ainda está no começo, é verdade, e há tempo para ajustes. Mas o relógio não para. Os adversários evoluem e a margem para erro diminui rapidamente quando se trata de um clube que entra em todas as competições com obrigação de disputar títulos. O torcedor não pede perfeição, mas exige entrega, organização e respeito à história do Palmeiras. Dentro de campo, o que se espera é um time mais equilibrado, com linhas próximas, meio-campo participativo e uma defesa mais atenta. Fora dele, espera-se clareza, cobrança e decisões firmes. O Palmeiras precisa reencontrar sua identidade competitiva, aquela que fez do clube uma referência nos últimos anos. E isso passa por mudanças que não podem mais ser adiadas. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras. Continuando, o mercado da bola voltou a agitar os bastidores do futebol brasileiro com uma notícia que promete mexer com os ânimos da torcida palmeirense e atleticana. Segundo fontes próximas aos clubes, Hulk, ídolo e principal referência do Atlético Mineiro nos últimos anos, não renovará seu contrato com o Galo e já estaria acertando sua chegada ao Palmeiras. A transferência, ainda não oficializada, mexe profundamente com os planos do técnico Abel Ferreira, que pode contar com um reforço de peso para a próxima temporada. A possível contratação de Hulk pelo Verdão é vista como histórica. Com seu estilo único de jogo, força física e faro de gol, ele acrescentaria não apenas qualidade técnica, mas também presença de liderança dentro do vestiário. Abel Ferreira, conhecido por sua capacidade de potencializar atletas e criar esquemas táticos eficientes, teria agora a chance de integrar um jogador que já demonstrou ser decisivo em jogos de alta pressão. A especulação tem gerado grande expectativa entre torcedores e comentaristas, que apontam que a chegada de Hulk poderia transformar a dinâmica ofensiva da equipe alviverde. No Atlético Mineiro, a notícia caiu como uma bomba. Hulk, que se tornou símbolo de gols e conquistas, deixa um vazio difícil de preencher. Internamente, já circulam rumores sobre como o clube pretende se reorganizar diante da saída do atacante. Enquanto isso, a torcida atleticana lamenta a perda de um jogador que se tornou sinônimo de raça, potência e gols decisivos.
Por outro lado, no Palmeiras, o clima é de otimismo, com a imprensa e os fãs especulando sobre a dupla que Hulk poderia formar com os atuais atacantes do elenco, criando um ataque que seria temido em toda a América do Sul. Especialistas afirmam que a contratação representaria não apenas um reforço de alto nível técnico, mas também uma estratégia de marketing de impacto, capaz de atrair patrocinadores e engajar ainda mais a torcida. Abel Ferreira, que sempre mostrou habilidade para integrar nomes de peso ao seu estilo de jogo, teria à disposição um jogador que combina experiência, força e precisão nas finalizações. A expectativa é de que a chegada de Hulk ao Palmeiras transforme não apenas a forma de jogar da equipe, mas também a narrativa do futebol brasileiro nos próximos meses, reacendendo debates sobre rivalidades, estratégias e o poder dos grandes nomes no mercado nacional. Se confirmado, o acerto entre Hulk e Palmeiras entraria para a história como uma das movimentações mais comentadas do futebol brasileiro, provocando impacto dentro e fora de campo e elevando ainda mais o patamar do elenco palmeirense sob o comando de Abel Ferreira. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!